Bom dia, meus queridos. Que a paz e a graça de nosso Senhor seja com todos. Amém? Glória a Deus. Amém. Meus queridos, abram comigo o livro de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Muitas pessoas que há muitos dias eu não vi, estou vendo hoje aqui. Fico feliz em ver estes irmãos que há muito eu não via. Tem alguém visitando aqui hoje? Tem? Não, né? O pastor está nos lembrando aqui que o novo decreto vai permitir a partir do dia 7, né, pastor? Já passou então no caso, né? 50% do salão. Glória a Deus. O resto continua, né? Amém. Amém. Meus irmãos, Deus é bom, amém? Deus é maravilhoso. Quando eu recebi o convite para estar trazendo uma palavra aqui no dia de hoje, fiquei alegre, feliz por poder estar compartilhando com meus irmãos e ao mesmo tempo senti um pouco inferiorizado, assim, irmãos, por eu ser mais jovem aqui que a maioria, né? Pessoas de muito tempo de vida, muito conhecimento, muita sabedoria. E às vezes fico, né, me sentindo assim, com uma certa dificuldade de trazer uma palavra que vai falar com os irmãos, amém? Mas Deus é Deus e creio que Ele vai saber me usar da forma correta, amém? Aleluia. Vamos ler a palavra, irmãos? Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram a um templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo: desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, nesta manhã nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez em oração. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, congregando uns com os outros e partilhando de uma palavra. Que nesta manhã, meu Deus, o Senhor venha falando com cada um que está aqui nesta noite. Que o Senhor venha trazendo uma direção, que o Senhor venha trazendo entendimento, que o Senhor venha trazendo uma sabedoria que vem dos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus, Ele destaca aqui 2 pessoas. Eu vou ser bem claro que essa primeira pessoa que Jesus destaca aqui, o fariseu, provavelmente, em grande maioria aqui dentro, seria uma pessoa que nós iríamos achar a pessoa. Vocês já imaginaram bem um irmão aqui dentro que é exemplar? O cara vem
certinho, irmãos, tem uma vida certinha, correto, trata bem seus irmãos. É interessante aqui que ele, Jesus coloca aqui que ele cumpre toda a palavra, toda não, aquela assim que nós podemos ver pelo menos. E é interessante que Jesus, ele fala de um outro homem que aos nossos olhos nós também falamos, não, esse aí eu não quero perto de mim não. O cara pecador, o cara só faz coisa errada. E é interessante que Jesus diz que esse, e não aquele, que parece ser o bambambam, que parece ser o cara legal, saiu daquele lugar justificado. Oh, Jesus! Como os ensinos de Jesus são poderosos, meus irmãos. Como são poderosos. O que há de errado com esse cara tão certinho, irmãos? O que há de errado em praticar boas obras? Nada. O que há de errado em praticar a justiça? Nada. O que há de errado em trazer o dízimo? Nada. O que há de errado, meus irmãos, em vir à casa do Senhor todos os cultos? Nada. Jesus, ele coloca duas coisas aqui nesse fariseu em evidência. Duas coisas que eu vou te dizer nesta manhã, para que os seus olhos estejam abertos, para que essas duas coisas não estejam em você e nem em mim. A primeira coisa é o gloriar em nós mesmos. Aí está o primeiro erro desse cara. O exaltar as nossas ações, a exaltação da nossa justiça. É muito interessante porque, meus queridos, às vezes por pouca coisa que fazemos de bom, achamos que somos o bambambam do negócio. Nos achamos no direito de poder criticar o meu irmão da direita ou da esquerda, porque eu cumpro certas coisas e ele não. Mas aí o Senhor nos lembra, lá em Isaías 64, verso 6, que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia perante Ele. Meus irmãos, a nossa justiça perante Ele são como trapos de imundícia. Nós não temos que nos gloriar em nossas justiças. Nós não temos que nos gloriar naquilo que fazemos de bom. Mas nós temos que nos gloriar no Senhor. Nós temos que nos gloriar em fazermos a vontade do Senhor em todo o tempo, em render a Ele toda honra, toda glória, toda majestade, e não trazer para nós essa glória. O que esse fariseu aqui ele estava fazendo? Ele estava falando assim: ó Deus, graças te dou, porque eu não preciso do Senhor. Graças te dou porque eu já sou assim, porque eu faço isso e aquilo outro. Eu venho aqui só porque eu preciso me mostrar que eu faço tudo direitinho, mas eu nem precisava vir aqui. Eu sou o cara. Interessante, né?
Jeremias, no capítulo 9, verso 23, diz outra coisa muito interessante. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. E antes um pouquinho ele diz assim: não glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza. Interessante isso, não é? Não devemos nos gloriar nem na nossa sabedoria, nem na nossa força, nem na nossa riqueza, nem nos nossos atos de justiça, nem em nossas bondades, mas toda a glória é dele, toda a glória é do Senhor. Outra coisa muito interessante, Efésios capítulo 2, verso 8, o Senhor diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não veio de vós, é dom de Deus. Aí ele diz uma outra coisa muito interessante: não por obras, para que ninguém se glorie. Muitos versículos, meus irmãos, que o Senhor nos diz com uma clareza muito grande, que nós não devemos nos gloriar. Eu sei que o ser humano, ele é muito levado a observar o mérito das coisas. Não, o pastor Diógenes é pastor porque ele tem mérito para isso. Ele estudou, ele fez o dever dele certinho. Estou falando aos olhos humanos, irmãos. Amém? Deu o exemplo do pastor aqui, mas olhos humanos. Quem dá alguma coisa e tira é Deus, amém? Mas lá no seu trabalho, lá na empresa que você trabalha, o cara que é seu chefe, ele é chefe por quê? Mérito. Mérito. Eu sei que nem todos os casos são assim, amém? Que às vezes tem um conluio ali, né? Ou às vezes ele é parente ou amigo de alguém lá dentro e colocou ele no lugar sem ele ter, né, o mérito para aquilo. Mas normalmente nós chegamos em algum lugar por mérito. E aí é difícil de nós entendermos, meus irmãos, como que nós recebemos a salvação sem mérito. Sabe, isso é difícil de compreender. Para nós humanos é difícil de aceitar que nós recebemos a salvação, a eternidade de graça. As obras, meus irmãos, que nós fazemos não são para nos gloriar, são para exaltar o nome do Senhor, é para santificar o nome do Senhor. A oração do Pai Nosso diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado. Sabe o que é ser santificado, meus irmãos? É através da sua vida e da minha vida eu santificar a Ele. São pessoas olhar para nós e falar assim: Deus, Tu és maravilhoso, porque eu conheci a vida deste homem antes de Te conhecer e conheço hoje. E a vida deste homem é muito melhor hoje do que ontem. Santificar o nosso Deus através das nossas vidas, glorificar o nosso Deus através das nossas vidas, através das nossas ações. Sabe, quando nós fazemos aqui o que estamos fazendo hoje, uma oferta de resgate, pessoas que nós nem conhecemos, nem sabemos quem são, mas quando essa ajuda chega lá, eles vão falar: bendito seja o Deus, porque através das nossas doações, pessoas serão resgatadas, pessoas serão tiradas das ruas,
Pessoas serão tiradas, meus irmãos, da escravidão, através da sua oferta, da sua vida e da minha, para que o nome de Jesus seja exaltado, seja glorificado. Não o meu, não o nome com Cristo, não o nome do pastor Diógenes, o nome de ninguém, meus queridos, mas um único nome: Jesus Cristo. Glória a Deus. Um único nome. Sabe, irmãos, quando esse homem que Jesus fala que esse fariseu, é interessante que Jesus nos fala muitas coisas deles, que eles se trajavam bem certinho, estavam só nos principais lugares, eram muito bem vistos, jejuava para todo mundo ver, fazia até uma cara de coitadinho, porque o povo tinha que saber que ele jejuava, amém? O que o Senhor fala de jejum? O que Jesus fala? Que você toma um banho e fica limpinho, cheiroso, que faça um rostinho bem alegre, para não mostrar que está jejuando. Porque o jejum interessa somente a você e ao seu Pai, que está nos céus. Não interessa a mim, não interessa ao pastor Diógenes. Não queira fazer o jejum para mostrar para ele, meus queridos. Irmão, é interessante que há um tempo atrás eu já fiz isso, amém? Vou confessar para vocês. Você não fala assim na cara, assim: ô pastor, eu estou jejuando 21 dias. Mas você dá um jeito dele saber, amém? Alguém aqui já fez isso, irmão? Não levanta a mão, tá? Não levanta. Eu estou contando a minha história, um pedacinho pelo menos. Então isso faz parte de nós, meus queridos. É muito interessante isso. Às vezes nós achamos que isso aqui está muito longe, mas às vezes está muito perto. Outra coisa interessante, eu quando comecei a pregar, às vezes eu não estava como esse fariseu aqui, amém? Me auto-intitulando a nada não, mas às vezes eu estava olhando para alguém que era dessa forma. E aí tem um problema, porque quando nós começamos a nos identificar numa pessoa que tem esses padrões que Jesus está falando, nós podemos começar a trazer aqueles padrões para nós. Alguém aqui começou a ter uma amizade nova em alguma época da sua vida, e quando se viu já estava falando parecido com aquela pessoa? Ou alguém falou assim: nossa, você está falando igual a fulano? Alguém aqui já teve isso? Irmãos, eu já tive isso também. Às vezes comecei a andar com alguns amigos, né, mais jovem pelo menos, e aí você começa a usar as mesmas gírias, começa a usar até as mesmas roupas. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu era assim, bem recatadinho, não usava nem camiseta regata, bermuda, era umas bermudas bem esquisitas antes. E aí depois eu comecei a andar com o pessoal e mudei todo o meu estilo de roupa. Estava com meus 18, 19 anos. E o que você traz com aquilo? Você começa a trazer aquilo deles para dentro de você. Isso na igreja da mesma forma, irmãos. Porque tem pessoas que usam isso aqui apenas para se mostrar. E eu comecei, às vezes, no início de pregar a palavra de Deus, comecei a me espelhar em algumas pessoas dessa forma. E sem querer, meus irmãos, através do jeito que eu falava, do jeito que eu agia, você começa a agir se exaltando. É muito interessante isso. É uma psicologia muito interessante. Muito interessante. Para encurtar a palavra, que já
Já está chegando ali num certo horário, meus irmãos, eu não posso ser muito longo. Eu vou falar agora do publicano. A gente já falou demais desse fariseu. Me chamou a atenção do publicano uma coisa. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Já se usou muito esse versículo aqui para a ceia. Examine, pois, o homem a si mesmo. Vou ler aqui de novo a parte de Lucas 18, que fala assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A segunda coisa que eu não tinha falado ainda do fariseu, meus irmãos, é que ele estava examinando os outros, não a ele mesmo. Ele estava exaltando o que ele tinha de bom, mas não estava olhando o que ele tinha de ruim. Por quê, irmãos? Nós somos em totalidade bons, sim ou não? Não. Nós, por um acaso, depois que convertemos a Cristo, deixamos de ser pecadores, sim ou não? Não. Continuamos sendo pecadores. E aquele que diz não ter pecado, mente. Então o Senhor nos mostra que há algo muito interessante nesse cara, que é a autoexaminação. Ele conseguia olhar para dentro dele e ver quem ele realmente era. Você consegue olhar para dentro de você e ver quem realmente você é? Eu consigo, será, olhar para mim e ver verdadeiramente quem eu sou? Um pecador, um miserável. Porque é isso que nós somos, meus irmãos. Mas a graça de Deus, ela nos é suficiente. A graça de Deus, ela nos é suficiente. Examinar nós mesmos, olhar para dentro de nós, é algo que nós temos que aprender com esse publicano. Saber quem realmente nós somos, para que dessa forma nós não caiamos no erro desse fariseu, meus queridos. Para mim, o que não deixa nós caímos no erro deste fariseu é aprender a olhar para dentro de nós, parar de criticar e olhar os nossos irmãos. É interessante que nós, desde cedo, aprendemos muito bem, irmãos, a olhar para o próximo e a criticá-lo. Principalmente quando nós começamos essa caminhada. Meu Deus, como eu era bom de criticar crente. Como eu era bom para criticar crente, meus irmãos. Eu sei que muitos deles não me davam bons exemplos, e por isso eu criticava bastante. Mas não é assim que Jesus nos ensina. Não é olhando para o meu irmão e criticando ele, mas é olhando para Deus e glorificando Ele, olhando para dentro de mim, olhando para os meus erros, para os meus pecados, olhando para o nada que eu sou, olhando para a dependência que eu tenho em Cristo e seguindo a caminhada. Examinar nós mesmos faz toda a diferença. Para encerrar, meus irmãos, Jesus diz aqui que 2 entraram no templo e 2 saíram. Porém, a saída de um foi diferente da do outro. Porque um saiu justificado e o outro saiu da mesma forma que ele entrou. E aí eu vou te falar uma coisa nessa noite. Qual é a forma que você vai sair daqui hoje? De que maneira você pretende sair deste lugar hoje? Justificado pelo Senhor Jesus? Ou você quer sair da mesma forma que entrou, cheio de si mesmo?
Vamos nos colocar de pé? Quem puder, é claro. Quem puder, é claro. Sabe, meus irmãos, de que nos adianta estarmos neste lugar todos os domingos, se voltamos para casa da mesma forma? Vou te falar uma coisa: você está perdendo seu tempo. Podia estar aproveitando ele em outras coisas. De que nos adianta fazer todas as obras que esse fariseu fazia, se a cada passo que damos em obras, nos afastamos ainda mais de Jesus? Não glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor. E saber que me agrada, ele diz, de misericórdia, juízo e justiça. Destas coisas o Senhor se agrada. Que sejamos, irmãos, misericordiosos, justos sobre a face dessa terra. Não para sermos os bons, mas para darmos toda a glória ao nosso Senhor. Vamos adorar o Senhor nesta manhã mais uma vez, amém? Vamos dar a Ele a nossa adoração, vamos dar a Ele o nosso louvor, vamos dar a Ele a glória, a majestade, o poder, pois dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Pois assim diz o Senhor: minha é a glória, minha é a glória, e não a dou a ninguém. Aleluia, aleluia, onde eu te encontro, no aleluia, lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. aleluia. Tiago capítulo 4 verso 16 diz assim: que o Senhor resiste aos soberbos, aos altivos, mas concede graça aos humildes, amém? Aprenda a ser humilde na presença do Senhor, aprenda a reconhecer os seus erros. Oh Deus, vamos orar, amém? Quero orar pela sua vida nesta manhã, porque eu tenho a certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou.
Eu tenho certeza que o Senhor Jesus já está agindo na vida de cada um aqui nesta manhã. Eu tenho plena convicção disso. Não é porque eu sou bom, não é porque eu estou pregando, não é porque sou eu, mas porque é Ele quem faz todas as coisas. Porque eu não sou nada, mas o Senhor Jesus é tudo em mim e em nós. Aleluia. Pai, Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos em oração e te agradecemos. Senhor, te agradecemos, meu Deus, por este momento. Senhor, diz a tua palavra que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Papai, que tu esquadrinhas os nossos corações e conhece todas as coisas. Sabe muito antes, Senhor, de nós te falarmos as palavras, já as conhece por completo. Meu Deus, neste momento, venha sondando cada coração, cada mente neste lugar. Papai, se há, Senhor, algum resquício de exaltação, papai, se há alguma coisa de fariseu dentro de nós nesta manhã, que o Senhor venha sondando, papai, e que o Senhor venha arrancando de cada um de nós. Arranca, Senhor, da minha vida, arranca, Senhor, da vida de meus irmãos. Senhor, tira toda exaltação, tira toda soberba. Oh, meu Deus. Senhor, não nos deixa ser arrogantes. Senhor, não nos deixa confiar em obras humanas, em justiças humanas. Meu Deus, mas que os nossos olhos e que a nossa confiança esteja voltada para o Senhor. Papai, que as nossas vidas sejam voltadas para glorificar o nome do Senhor, para santificar o nome do Senhor, dia após dia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos transforma neste dia. Papai, que nós voltemos aos nossos lares nesta manhã diferentes, em nome de Jesus. Pai, eu oro e peço que o Senhor abençoe a cada vida que está aqui nesta manhã. A tua palavra diz que tu és o nosso guarda. Salmo 121 nos fala isso. Que o Senhor venha guardando cada vida, cada irmão que está aqui neste lugar. Livra o Senhor do mal, livra o Senhor dos seus perseguidores. Conceda a cada um de nós a paz que excede todo entendimento humano, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória